No nosso primeiro episódio, algumas pessoas disseram que ficaram com gostinho de quero mais. Então, como um bom comunicador de informação, eu tenho que dizer: vamos dar ao povo o que o povo quer. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Resenha com Feb, o podcast mais periferia que você vai ouvir. Se acomode, que essa edição tá vivência demais. Vamos lá. Resenha com o Feb. Como é que é, minha família? Já quero iniciar agradecendo a toda a rapaziada que curtiu o primeiro episódio. Ajudou a compartilhar no Instagram e no Twitter. Vocês são brabos demais e deram mais gás ainda pra eu continuar isso aqui. Pra já ficar marcado na sua memória, não se esqueça que eu estou presente no Instagram como @fotosdofebem e no Twitter como @tweetsdofebem. Me segue lá que eu tenho certeza que tu vai curtir. E mais ainda agora, se você não tá me seguindo ainda, você tá perdendo tempo, malandro. Como você pode perceber pelo título, hoje eu vou comentar um pouco sobre educação. Vou compartilhar algumas histórias do período de escola e, mesmo estando já no ensino superior cursando a faculdade de Publicidade e Propaganda, vou expressar minha opinião sobre a questão do Enem. Resenha com o Feb. Grande parte da minha vida meus pais ralaram pra caramba para que eu tivesse a oportunidade de estudar em uma escola particular. Até que chegou um momento em que eles estavam acumulando muitas dívidas, então eu resolvi dar uma folga para eles e partir para a escola pública mesmo. Eu já estava meio de saco cheio daquele ambiente e já estava a fim de arrumar um trampo. Então nesse momento deu para juntar o útil ao agradável. Troquei de escola no meio do ensino médio, no segundo ano, e foi uma decisão que eu não me arrependo até hoje. Foi uma experiência da hora. Na bolha que eu tava meio que inserido naquele momento, todo mundo achava que a escola pública era a última coisa que eu deveria chegar. Era tipo o fundo do poço. Mas eu tinha noção que não era muito assim. Meus amigos da minha rua, a rapaziada que tinha ao meu redor, todo mundo estudava na escola. Então eu lidei de boa com essa situação. Até mais do que a rapaziada que era meu amigo nessa outra escola, entendeu? Chegando lá eu tive a sorte de já conhecer alguma rapaziada, então pelo menos nos horários de intervalo eu não ficava sozinho. Eu pude presenciar de perto o que significa desigualdade, malandro. Eu senti na pele o que o Chorão fala naquela música do Charlie Brown Jr. O jovem no Brasil não é levado a sério. Por algum motivo eu ia conversando com esse pessoal novo e conseguindo a confiança delas, até que espontaneamente eles me contassem os problemas, dramas que passavam no dia a dia. Cada mente era um universo, problemas diferentes, condições diferentes, muita responsa pesada. No meio dessas histórias eu ouvi algumas leves e engraçadas até as mais pesadas que você pode imaginar, que me deixaram de certa forma meio louco da vida. Vamos começar com uma mais engraçada e leve, para vocês irem se situando. Eu estudei com um moleque que curtia muito andar de moto, tá ligado? O Facebook dele era cheio daquelas fotos de moto e dele dando grau e é um barato. Esse moleque era engraçado pra caramba, eu tenho saudade dele. E ele era do corre de fazer entrega por esses aplicativos de comida. Então eu admirava ele porque era um cara que trampava com o que realmente gostava. Ele varava São Paulo o dia inteiro fazendo entrega e conseguia tirar um dinheiro da hora. Até que teve um dia que ele me contou que quando ele ficava meio pé da vida com algum cliente pela distância que ele ia ter que percorrer ou até mesmo pela arrogância da pessoa, ele mesmo colocava o refrigerante geladinho no escapamento da moto para esquentar de propósito e ia o caminho inteiro dando grau na moto. Chegava no destino, os lanches estavam tudo bagunçado. Vale ressaltar que, obviamente, isso daí é um caso isolado. Não são todos que fazem isso. Aliás, eu tenho a maior admiração pela rapaziada que trampa com delivery ou como motorista de aplicativo. Por outro lado, eu ouvi umas fitas mais pesadas. Uma vez uma menina me contou de como ela sofreu um abuso sexual quando tinha acabado de fazer 15 anos. Para ela não teve festa de debutante, viagem de intercâmbio ou coisa do tipo. Aquilo se desenvolveu como um trauma e desde então ela passou a ter medo de ter uma vida sexual. E sim, antes que vocês venham me perguntar, eu pedi a permissão para contar a história dela por aqui.
Infelizmente, casos como esse e, consequentemente, gravidez na adolescência são mais comuns do que se imagina, e é triste a maneira que essas situações são tratadas só como números nas pesquisas. Houveram outras coisas que eu não vou detalhar aqui, mas eu ouvi relatos de um homossexual que sofria muito com a homofobia, uma mina que tinha ficado grávida aos 12 anos e uma outra menina que sofria bastante com a falta da mãe, que ela tinha perdido quando era ainda uma criança. Resenha com o Pepe. Aí mesmo ouvindo todo esse tipo de história, eu sou obrigado a ver aquela propaganda dizendo que o Enem 2020 estaria mantido, mesmo com as escolas fechadas devido à quarentena praticamente o ano inteiro. Aquela propaganda é vergonhosa, não representa em nada o estudante que está terminando o ensino médio, ou pelo menos a maioria deles. E também quem simplesmente precisa prestar o Enem, pode ser de qualquer outra idade. As pessoas não têm as condições necessárias para estudar esse ano. É praticamente uma tiração total com a cara do estudante brasileiro. Quando eu olho para aquele vídeo, vai tocando na minha mente aquela música Até Quando, do Gabriel Pensador. Em um dos versos, ele diz: aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. Muita gente pede para que a rapaziada se esforce, fala assim para eles: tem tudo na internet, você tem que correr atrás e tal. Mas o que eles não percebem é que, por incrível que pareça, muita gente não tem acesso na internet no Brasil. Vocês ficariam surpresos. Aqui em casa mesmo, no ano passado, meus pais tiveram que tirar a internet por uns 5 ou 6 meses só para dar uma contenção no orçamento da casa e das contas e esse tipo de coisa. Eu tinha que fazer todos os trabalhos da escola, por exemplo, no lugar onde eu tava trampando. E eu tinha a sorte que o pessoal lá era firmeza o suficiente para eu deixar usar impressora e esse tipo de coisa. O adiamento do Enem é algo necessário para ontem. O Enem representa a porta de entrada para um futuro um pouco melhor para a rapaziada da periferia, mas no momento ela tá trancada e a chave tá na mão de um governo que não nos representa. Tem uma frase que meu pai fala que é a seguinte: quem fica em cima do muro tá do lado do diabo. Então, se você acha que essa situação não te afeta, melhor pensar um pouco melhor. O mundo não gira, malandro, ele capota. Resenha com o Pepe. Agora vamos para aquele momento em que eu indico um filme e um álbum de música para vocês. Vale lembrar que a intenção dessas indicações é falar sobre conteúdos que de alguma forma eu acredito que são injustiçados, por não serem de conhecimento do público em geral, ou o pessoal ao meu redor não conhece ou não aprecia. E o filme que eu vou indicar para vocês aqui hoje é uma animação chamada Persepolis. Esse filme conta a história da Revolução Islâmica, que ocorreu no Irã no fim da década de 70. E o mais curioso de tudo é que tudo é mostrado a partir do ponto de vista de uma criancinha. Essa criança cresce e vira uma mulher, e é legal ver o modo em que esse regime influencia na formação de uma pessoa. Tendo em vista que se trata de um regime autoritário, vale assistir o filme porque você consegue relacionar com algumas coisas que acontecem no Brasil hoje em dia. Por ser uma animação muito bonita e ter uma história legal pra caramba, Persepolis é a indicação de hoje. Resenha com o Pepe. E agora vamos falar um pouco sobre música. E a pessoa que eu vou comentar aqui hoje tem uma história muito legal, umas músicas muito legais, só que eu acredito que ele é meio injustiçado no Brasil. Ao redor do mundo inteiro, ele tem sim um reconhecimento da rapaziada pelo seu som. Porém, aqui no Brasil, ele é mais reconhecido como o marido da Beyoncé, que é o Jay-Z. E, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, ser marido da Beyoncé é realmente algo muito louco. Porém, eu acho que as músicas dele deveriam ser muito mais lembradas do que isso. E o álbum que eu vou indicar para vocês ouvirem hoje é o 444, ou simplesmente 444, álbum lançado em 2017, e se eu não me engano é o último que ele lançou até agora. Esse álbum realmente tem umas músicas bem diferenciadas do que ele fez até hoje. Destaque para as minhas faixas preferidas, que são a segunda e a quarta. A segunda é uma música chamada The Story of O.J., em que especialmente o clipe dela me chama muita atenção, porque é uma animação muito da hora. E a quarta música desse álbum, a impressão que eu tenho é que o Jay-Z pegou uma sample de um samba brasileiro e fez um som em cima. Pra mim tem muito a inspiração, tem muita pegada de samba, tá ligado? Acho que vale a indicação só por essa música.
Então aí tá a indicação, 4h44, se você não ouviu ainda, ouça porque é muito bom mesmo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pelo menos uma ou outra música você vai curtir bastante. Não tem jeito, o Jay-Z é brabo. Resenha com o Feb. Rapaziada, esse episódio vai chegando ao fim, espero que vocês tenham pegado a visão do que eu quis passar aqui, tamo junto. Se você curtiu, manda uma mensagem indicando esse podcast para aquele seu amigo que ainda não conhece, compartilha no story do Instagram e se você tiver Twitter, lança a hashtag resenha com o Feb para fortalecer o trampo. E lembrem-se, eu estou no Instagram como @fotosdofebem e no Twitter como @tweetsdofebem. Me segue lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vou ficando por aqui, muito obrigado a você que ouviu até esse ponto, paz e liberdade para a cabeça de todos vocês. Tamo junto e até a próxima, que a vivência seja braba sempre.